paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h12 da madrugada, com orações e ministrações da Palavra do Senhor Deus, e de 1h12 até 1h24 da madrugada, 12 minutos de interação com vocês, tirando suas dúvidas com porquê, para que e como, seja sobre as Escrituras Sagradas, a Palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias. Estamos ao vivo agora em todas as redes sociais, através da nossa igreja virtual, @Igrejas Benditas, para mais de 25 países, para levar a Palavra do Senhor, o Evangelho e a sua justiça a toda a criatura. Pois lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo eram todas feitas através de cartas, as comunicações entre elas. E é por esse motivo que nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar e anunciar a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais que estamos ao vivo neste momento, podem ter acesso à graça de Cristo. E é com essas nossas atitudes que nós estamos dando a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então, um comunicado e um convite que nós fazemos para todos vocês. Sejam vocês também membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, dependendo da rede social, e deixando nos comentários de um dos vídeos, descrito eu, aí coloca o seu nome, não precisa ser ele todo. Eu sou membro da igreja virtual, Igrejas Benditas, e sou o rebanho bendito de número, e coloco o número de 1 a 12, do qual você escolheu ser parte. Milena, por que rebanho, por que bendito, e também de por que ímpar e par, por mais que eu ainda não tenha falado nessa live. Rebanhos, porque o Senhor Deus deixou bem claro que nós somos os seus rebanhos. Inclusive, palavra do próprio Senhor Jesus, livro de João, capítulo 10, que nós somos os seus rebanhos e ovelhas do seu pasto. E também lá no livro de Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 46, mais uma vez aí, temos a classe de benditos, que são benditos aqueles que vêm em nome do Pai, e em Mateus 25, deixa bem claro, benditos aqueles que serão chamados de benditos do Pai, porque em nome do Senhor Jesus amaram aos pequeninos irmãos através de atitudes. E o nosso foco é que ajuntar a igreja do Senhor Jesus, pois lembrando que mesmo sendo membro de uma de nossas igrejas virtuais, você pode continuar frequentando qualquer um templo físico, igreja ou congregação, pois como o próprio Senhor Jesus afirmou, aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. E é por isso também que temos os números ímpares e pares. Por que ímpar e por que par? Porque o Senhor Deus deixou bem claro que não é bom que o homem ande só. Livro de Gênesis, capítulo 1. E lá no livro de Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus sempre enviou no mínimo de 2 em 2, para todos estarmos juntos em um só Espírito, para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estarei dando início às orações para darmos início às ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Tudo para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar, interagir conosco, seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas conosco, para libertar e edificar e abençoar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que elas venham ser revestidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo. E eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar,
para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos vocês mais uma vez muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolham o seu número de 1 a 12 para que no decorrer dessa live você esteja recebendo uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número par, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de número ímpar, para que você esteja recebendo a palavra do Senhor Deus para aumentar a sua fé e ter muita fé também. Pois como está escrito em Romanos 10, versículo 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor Deus. E o primeiro bendito do nosso Senhor Deus é o rebanho bendito par de número 6 e o rebanho bendito ímpar de número 5. Os primeiros a receberem uma palavra do Senhor Deus revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que será tanto ministrado no decorrer dessa live, mas também será para a meditação dos rebanhos sorteados, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. E o primeiro livro é o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Livro de Isaías, que contém 66 capítulos, é o primeiro livro que estará sendo ministrado nesta live. Lembrando que estamos sempre aqui de segunda a sexta, a partir de 00h07 até 1h24 da madrugada, com orações e ministrações da palavra do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, ao vivo em todas as redes sociais. Lembrando que sempre qualquer coisa que houver algum erro em alguma rede social, você corre para outra que você vai nos encontrar, @Igrejas Benditas. E o livro de Isaías, capítulo 48. Livro de Isaías, capítulo 48, para a meditação do rebanho bendito par de número 6, Isaías, capítulo 48. E para o rebanho bendito ímpar de número 5, livro de Isaías, capítulo 49, para a sua meditação, para levarmos a palavra do Senhor, o seu evangelho e a sua justiça a todos aqueles que precisam e necessitam, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos ministrar uma oração, lembrando que as orações que são feitas durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Para a mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, oração de número 3. Não se esqueça de seguir, se inscrever e convidar outras pessoas para receberem orações e ministrações da palavra do Senhor Deus, seja onde for que elas estiverem. Nosso Senhor Deus, maravilhoso, forte e glorioso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas benditas que estão ligadas agora conosco nessa live da tua justa e bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, que haja agora as tuas abundâncias de alegrias, paz, graça e maravilhas que o Senhor preparou para aqueles que o temem, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, chegando, restaurando e renovando a vida dos seus filhos justos, benditos e fiéis. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando sempre a todos vocês de que eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram em sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, interesses ou emoções dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele, como é possível examinar dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram em sorteios nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24, 1 Crônicas, capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado
resultado é o Senhor nosso Deus. E conosco não é diferente. Estamos sendo aqui apenas um canal, um instrumento do Senhor para levar uma palavra revelada ao coração de todos vocês que precisam e necessitam. Sem dogmas, sem costumes, sem filosofias, religiosidades, nem teologias. E nada do ser humano, muito menos do maligno. Apenas a sempre boa, perfeita e agradável vontade do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. E vamos à ministração no livro de Isaías, capítulo 48, do versículo 11 ao versículo 17. Pois lembrando a todos vocês que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio sempre apenas 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para interagir com a palavra do Senhor Deus, seja onde você estiver, e assim trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para a sua presença, seja onde você estiver. Vamos à ministração. Livro de Isaías, capítulo 48, do versículo 11 ao versículo 17. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os clamei, e aparecerão juntos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu o tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim, ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez, eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 48 do livro de Isaías, nós vemos aqui mais um pouquinho do caráter magnífico do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, pois aqui no início deixa bem claro que por amor ao nome dele, por não permitir que o nome dele seja insultado, que o nome dele seja humilhado por causa das atitudes frívolas daquele povo que estava se chamando pelo seu nome. E a gente vê aqui também o Senhor deixando bem claro que ele é o mesmo, ele é o primeiro e ele é o último. Ele é aquele que permanece o mesmo ontem, hoje e eternamente, e que abençoa aqueles que buscam a sua face, e que faz juízo e justiça para com aqueles que são oprimidos, para com aqueles que são fiéis ao seu nome e buscam a sua presença. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. E aqui do versículo 15 ao versículo 17, vemos um convite do Senhor para o seu povo voltar aos seus caminhos, porque o Senhor é aquele que nos guia e é aquele que nos ensina o que é útil. Milena, isso é o Antigo Testamento. Palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento. Livro de João, capítulos 14, 15 e 16. Ele nos concede o Espírito Santo de verdade, que nos ensina todas as coisas e nos guia no caminho que devemos seguir, e não permite que sejamos enganados e nem confundidos. Mas é necessário que nós, primeiro, tomemos a iniciativa de buscar, de o adorar em espírito e em verdade, de fazer a sua vontade, para que sejamos uns dos que serão chamados de benditos do Pai. Livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha o seu número de 1 a 12, para que no decorrer dessa live esteja recebendo uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Rebanho bendito par de número 10 e rebanho bendito ímpar de número 9. São os próximos a receberem uma palavra revelada das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Provérbios, que contém 31 capítulos. Livro de Provérbios, que contém 31 capítulos.
capítulos é o próximo que estará sendo ministrado. E lembrando sempre a todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias. Em letras, que são as escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática. E cores, o que explica as cores de fundo dos nossos cenários e as cores de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para as atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Nós não usamos e nem podemos utilizá-las no nosso dia a dia. E é sempre nosso dever e obrigação estar aqui trazendo a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam e necessitam. Então não se esqueça de também fazer o seu dever e a sua obrigação, compartilhando e convidando outras pessoas, seguindo ou se inscrevendo para receber orações todas as madrugadas pelo nosso sacerdote e apóstolo. E nós trabalhamos com essas 3 funções das letras, números e cores, porque a Bíblia Sagrada só permite quem tem apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que nós estamos aptos para ministrar para vocês, de onde nós estivermos, até seja onde for que vocês estejam ou para onde você vá. E o próximo livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, para a meditação do rebanho bendito par, de número 10. Livro de Provérbios, capítulo 12. E para o rebanho bendito ímpar de número 9, livro de Provérbios, capítulo 11, para a sua meditação. Lembrando que esse capítulo 12 do livro de Provérbios foi ministrado no @MillerOfertagem, na última live, que você encontra lá lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, onde eu interajo mais com vocês, bato papo nos comentários, tirando suas dúvidas, com porquê, para que e como, sobre as escrituras sagradas, ou uma de nossas mais de 50 denúncias. E vamos à ministração de mais uma oração de número 9. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça, a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, para que vocês verdadeiramente sejam muitíssimo abençoados nesta madrugada. Não se esqueçam que há promessas específicas para aqueles que buscam ao Senhor durante a madrugada. Nosso Santíssimo Senhor Deus, tremendo e todo-poderoso, eu peço ao Senhor que todas essas vidas juntas conosco, nesta madrugada, nesta live da Tua Igreja Virtual, @Igrejas Benditas, possam ver se cumprir as Tuas promessas para os que o buscam durante a madrugada. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, cobrindo cada porta, portal e janela de cada uma dessas vidas, e que ao buscarem ao Senhor junto conosco nesta madrugada, eles possam ter um verdadeiro encontro com a Tua majestosa presença e serem limpos, libertos e livres de tudo que os prende no que não é do seu agrado. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias, aleluia, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que no final da live reservo 12 minutos para estar interagindo com todos vocês. E vamos iniciar a ministração no livro de Provérbios, capítulo 12, do versículo 11 ao versículo 17. Vou ir do versículo 10 ao versículo 16. Livro de Provérbios, capítulo 10, Provérbios, capítulo 12, do versículo 10 ao versículo 16. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra se fartará de pão, mas o que segue os ociosos está falto de juízo. Deseja o ímpio a rede dos maus, mas a raiz dos justos produz o seu fruto. O laço do ímpio está na transgressão dos lábios, mas o justo sairá da angústia. Cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, isso ele receberá. O caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 12 do livro de Provérbios, fala muito sobre o justo, sobre os frutos daquele que pratica a justiça do nosso Senhor Deus. Todos são beneficiados, desde o animal
até o ser humano, até a própria pessoa, a sua futura descendência e principalmente aquilo que estamos semeando para a nossa vida eterna livre, onde também iremos receber um corpo incorruptível, para que possamos ter uma vida eterna livre ao lado do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus, o Cristo. Então é sempre muito importante nós examinarmos as nossas obras, os nossos frutos e conhecer a palavra do Senhor Deus. Porque como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. E Oséias 4, versículo 6, o meu povo perece por falta de conhecimento. E é justamente por reconhecer que, infelizmente, nos dias atuais, existe essa carência, essa falta de conhecimento por parte do povo para com as Escrituras Sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, que nós colocamos aí os prêmios das nossas denúncias, onde nós estamos oferecendo dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, que isso é material de trabalho para vocês, é uma confiança da qual vocês estão recebendo para poderem se posicionar e não serem feitos de idiotas, porque a palavra é bem clara. Se você chegar, você disser que você entende muito de medicina, para quem não entende nada, a pessoa vai acreditar. Mas se você chegar perante um médico, ele vai te fazer perguntas, te questionar certos assuntos, que se você não souber de medicina como você fala, você em algum momento você vai cair, você vai escorregar. Então é sempre muito importante vocês terem essa armadura, verdadeiramente se posicionarem como igrejas do Senhor Jesus. Uma das nossas mais de 50 denúncias é justamente essa, da qual nós afirmamos que as nossas igrejas virtuais são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E quem provar com base na Bíblia Sagrada de que isso é mentira, recebe o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Mas não estamos tirando a utilidade do templo físico. Só lembramos que há uma diversidade de ministérios, e o ministério do qual o Senhor nos colocou como responsáveis é necessário a interação e a participação de todos vocês para que verdadeiramente possamos formar o verdadeiro corpo de Cristo, que eu não sou um membro, eu sou parte de um membro, eu sou uma célula. Um membro é uma denominação, é um ministério que tem o seu dever, tem a sua obrigação, tem verdadeiramente protocolos, ornamentos santos e o tempo determinado a ser cumprido. E com isso é necessário um faz uma coisa e o outro faz outra. E todos de maneira perfeita. E ao estarem juntos, verdadeiramente, o corpo funciona. De forma que ninguém tenha falta, nem necessidade de nada. Como as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí o meu sócio vai perguntar de onde vai tirar todo esse dinheiro para pagar. É mais fácil você se preocupar com se você consegue provar na Bíblia Sagrada que estamos mentindo. Porque nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus, o Cristo. Então leia e examine em Mateus capítulo 10, versículos 41 e 42, Lucas 11, versículos 41 e 42 e João 15, versículo 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus, nós também somos um grupo de empresários e que viemos nos preparando por mais de 20 anos, mesmo antes de eu nascer, essa obra já vinha sendo preparada para um pouco mais de um ano na internet, nós nos apresentarmos perante todos vocês, para que vocês possam fazer prova de nós, examinar o nosso caráter, examinar as nossas obras e examinar os nossos frutos. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, pois isso é o caráter e a transparência e a sinceridade de um verdadeiro líder, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. E vamos ao próximo rebanho dos benditos, nosso Senhor Deus. Rebanho bendito par, de número 12, e rebanho bendito ímpar, de número 11, são os próximos a receberem um livro e um capítulo para a sua meditação. A moçada ali até comentou todo dia isso, mas é importante, verdadeiramente, a gente sempre se posicionar, porque estamos sempre aqui sinceros e transparentes, e infelizmente é algo que é normal. Porque por causa das atuais acontecimentos, que diversas pessoas, simplesmente com caráter impuro, que usam o nome do Senhor Deus, a Bíblia Sagrada, em vão, que falam de Deus, que falam de verdade, mas não vivem a verdade, não conhecem, nem têm ao Senhor Deus, que a palavra se tornou algo fútil, algo vão. E é por isso que a gente teve que se colocar perante o jugo e o fardo da lei do ser humano, para vocês provarem a veracidade, a sinceridade e a transparência de cada um de nós.
Na última live até teve um abençoado que ele fez algo que parecia ser correto, mas ele fez da maneira errada. Porque ele estaria correto se ele viesse questionar a gente e perguntar: por que vocês falam o Cristo? Vocês não estão acrescentando esse o aí na Bíblia Sagrada, não? E não pode acrescentar nem omitir nada? Ele deveria ter chegado e perguntado pra gente, e nós explicaríamos com o maior prazer. Mas ele fez o favor de falar: se provar na Bíblia Sagrada que existe esse o Cristo aí, eu vou dar minha BMW X5. Resultado, ele perdeu a BMW X5 dele. Aí então vocês voltam na última live lá, que fica salva em algumas redes sociais, para que vocês possam verdadeiramente lembrar que é dever e obrigação da igreja questionar e perguntar aonde está escrito, mas que devemos fazer isso sempre com prudência, para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro a ser ministrado é o livro de Tito, que contém 3 capítulos. Livro de Tito, que contém 3 capítulos. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Aí agora está vindo a doutrina da igreja. Exatamente, infelizmente. E não confunda arrogância com confiança. Se fosse arrogância, nós já teríamos caído há muito tempo, porque já estamos há mais de um ano na internet, ao vivo em todas as redes sociais. E o livro é o livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, isso para a meditação. Exatamente, isso é prudência. Eles falam todos os dias que vocês acham que é a mesma coisa, mas se todo dia, que na verdade todos os dias são muita gente que estão chegando, se fosse uma só pessoa que chegasse, já era suficiente para ele poder fazer isso todo dia, tá bom? Exatamente. Ah, tá, o abençoado falou que se referia ao outro abençoado lá, que a arrogância precede a queda mesmo. Infelizmente. Por isso que é importante a gente estar sempre examinando as obras e os frutos e nos firmarmos sobre a rocha que é o Senhor e Salvador de nossas vidas, sobre a verdade. E o livro é o livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, para a meditação dos rebanhos benditos pares, de número 12, e de ímpar, de número 11. Livro de Tito, capítulo 12. Tudo para mais honra e glória no Senhor Deus Todo-Poderoso. Aí o abençoado falou que vai resolver é fechar as igrejas. Não, abençoado, a gente não está procurando isso. A gente está apenas procurando verdadeiramente haver o avivamento, o arrependimento, se consertar. Porque o Senhor Jesus, o Senhor Deus é claro, aquele vaso que está todo ferrado, ele vai lá e faz o quê? Ele transforma em um vaso de honra. Mas é necessário o quê? A pessoa querer. Estamos aqui para ajuntar as igrejas do Senhor Jesus, para que todos possam alcançar a salvação e a vida eterna. Oração de número 2. A gente está buscando apenas ser os únicos santos, os únicos justos, os únicos certos, e que todo mundo venha para a nossa igreja, em hipótese nenhuma. Todos somos igrejas do Senhor Jesus e é necessário repreender uns aos outros, examinar uns aos outros e nos ajuntar a todos, mesmo aqueles que são os filhos das trevas. Pois, como está escrito, o joio e o trigo, os filhos de Deus, os filhos da luz e os filhos do maligno. Mateus capítulo 13. É necessário estar todos juntos em um só Espírito. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E vamos à ministração da oração de número 2. Santíssimo Senhor e Salvador, Príncipe da paz e Redentor de toda a vida, nosso Senhor Jesus, o Cristo, eu peço ao Senhor que haja através desta ministração da tua santa palavra, o teu fogo santo, queimando e destruindo toda a trave que estiver impedindo essas pessoas de praticarem a tua verdade, assim como o Senhor mandou, e de assim se tornarem os benditos do Pai, como está escrito em Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas conosco e as libertando, curando e renovando em todas as áreas e setores de suas vidas. Que haja a sua luz brilhando e dissipando toda a escuridão, para eles alcançarem o verdadeiro caminho da vida eterna livre. E em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. E abençoado, eu vou te responder mais pra frente no final da live, que a gente reserva 12 minutos para interação com todos vocês, porque é necessário um maior tempo para poder te responder. Então vamos aqui à ministração no livro de Tito, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7.
Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda a boa obra. Que a ninguém infame, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nesse capítulo 3 do livro de Tito, aqui vemos como, mais uma vez, o que foi comentado na última live da nossa igreja, do @Miller Ofertadim, falando sobre a sujeição às autoridades, e também é uma das bases para as nossas igrejas, mais uma vez, de caráter, de obediência, de mansidão, de verdadeiramente cumprir e guardar a palavra do Senhor em nossos corações e o colocar em prática para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E vamos ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir para continuar recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente em cima do monte. Rebanho bendito par de número 8 e rebanho bendito ímpar de número 3 para a sua meditação. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Uma das bases da nossa igreja é título 1, título 2 e título 3. Glória ao nosso Senhor Jesus. É uma das bases, tá? Uma das muitas bases, porque só o nome das nossas igrejas virtuais tem no mínimo 7 livros das Escrituras Sagradas, 7 capítulos. Esses 3 estão lá. Glória ao nosso Senhor Deus. Assim como nós somos uma igreja aí de desenvolvimento social e espiritual com fé na Bíblia, com fé, desenvolvimento social e espiritual da Bíblia Sagrada, com fé, amor e amar. Vamos ao livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, para a meditação do rebanho bendito par de número 8. Exatamente. Para o rebanho bendito par de número 8 e para o rebanho bendito ímpar de número 7. Para ambos os rebanhos, livro de Filemão, capítulo 1 e único. Vamos à ministração de mais uma oração para levar a palavra do Senhor ao coração de todos vocês. Oração de número 5. Lembre-se de se tornarem membros dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, seguindo ou se inscrevendo, deixando nos comentários de que você é membro, para que você possa estar recebendo orações todas as madrugadas, além de 3 livros e 3 capítulos da palavra do Senhor Deus, para a sua meditação, para aumentar a sua fé, para ter muita fé também, ao se juntar conosco. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando todas essas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada uma dessas vidas conectadas conosco, possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra na casa dos teus benditos e amados. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus o Cristo e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10, versículo 17. Nós somos uma das igrejas que mais levamos a palavra para as pessoas poderem ouvir. Muitíssimo amém. E vamos à ministração no livro de Filemão, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso cooperador, e a nossa irmã Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa.
Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande alegria e consolação da tua caridade, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos tem sido reanimado. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Igreja na sua casa. Nesse capítulo 1 do livro de Filemão, justamente como o apóstolo mencionou, aqui mais uma vez a igreja de casa em casa, porque a igreja não é um templo físico, a igreja é aquele que crê no Senhor Deus e faz a sua obra. E aqui no versículo 6 deixa bem claro, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus, demonstrado através de atitudes. Tudo para a Amazônia, glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A internet aí, nós estamos comunicando através da internet a todos vocês, a todas as casas nós estamos comunicando. Glória ao nosso Senhor Jesus. O que é a fé no Senhor Jesus Cristo? Muitíssimamente. Lembrando sempre a todos vocês que nós estamos aqui também para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada, em Mateus 12, versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. E dependendo da rede social em que estiver nos acompanhando neste momento, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, basta ir no @milaofertadim ou em nossa outra igreja virtual, @Igrejas Benditas, e você vai encontrar o @as_sem-ovelhas, as_sem-ovelhas, e você vai encontrar o vídeo fixado com as informações necessárias. E nossas lives vão sempre até 1h24 da madrugada. Tudo para mais uma igreja dessa física aí no seu município. Em qualquer lugar do Brasil, nós estamos aí colocando a igreja física, mas lembrando a vocês que é mais importante a igreja virtual. Com certeza, porque leva a palavra do Senhor para onde você está, para dentro da sua casa, do seu lar, do seu comércio, do seu veículo, e assim traz unção, santidade e a palavra do Senhor para a sua presença. E o próximo rebanho, o rebanho bendito par de número 2 e o rebanho bendito ímpar de número 1, para receberem a palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Antes as igrejas eram através de cartas. Exatamente. E agora iam para a casa das pessoas e as pessoas passavam para as pessoas de casa em casa. Exatamente. Agora nós temos a internet aí. Glória ao nosso Senhor Jesus Cristo. E o livro a ser ministrado é o livro de Neemias, que contém 13 capítulos. Livro de Neemias, que contém 13 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Tudo para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E o livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, para a meditação do rebanho bendito par de número 2. Livro de Neemias, capítulo 8. E para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 1. Livro de Neemias, capítulo 9, para a sua meditação. Escolha também o número de 1 a 7, pois no final da live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Vamos à ministração de mais uma oração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E a oração a ser ministrada, a oração de número 8 também. Glórias ao nosso Senhor Deus, não se esqueçam de fazer a sua obra, curtir, comentar e compartilhar para outras vidas receberem a palavra do Senhor e seguir ou se inscrever para continuarem recebendo orações todas as madrugadas. Glórias ao nosso Senhor Deus, vamos ministrar a oração. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que age agora o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada, e essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda obra do mal, através do poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, alcançando
alcançando cada uma dessas vidas, para que elas possam ver as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas, ao se juntarem em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas. E em o nome santo dos santos do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. A paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, para todos vocês, mais uma vez. Vamos à ministração no livro de Neemias, capítulo 8, no versículo 10 ao versículo 16. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo. Por isso, não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, a Esdras, o escriba, e isto para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara, pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas na solenidade da festa no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 8 do livro de Neemias, nós vemos aqui mais uma vez a cooperação entre todos os irmãos, para ninguém tivesse falta nem necessidade de nada. Aquele dia consagrado para o nosso Senhor Deus, fazer a obra, amar o irmão, através de atitudes. E o nosso Senhor Jesus deixou bem claro que Ele é o Deus de todos os dias. Então, todos os dias, devemos sempre buscar, Mateus 6, versículo 33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E como aqui o povo também foi morar em cabanas, para lembrar verdadeiramente do princípio, para lembrar das leis do Senhor, para lembrar que no tempo do deserto era o Senhor quem os sustentou todo aquele tempo, para verdadeiramente voltar ao princípio e amar ao Senhor, voltar ao primeiro amor. E o próximo rebanho, o rebanho bendito par, de número 4, e o rebanho bendito ímpar, de número 3, a estarem recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Lembrando que estamos sempre de segunda a sexta no @MilaOfertaGym, 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, para interagir com vocês nos comentários, tirar suas dúvidas, bom, porquê, para que e como, sobre as escrituras da Bíblia Sagrada. E é o livro de Jó, que contém 42 capítulos. Livro de Jó, que contém 42 capítulos. Tem mais um abençoado ali comentando sobre o Cristo, é isso, gente? Então sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça, a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Que o abençoado comentou: a sua colocação de Jesus o Cristo é errado. Até porque eu falei Senhor Jesus o Cristo. Aí a abençoada já comentou: meu irmão, melhor deixar isso quieto. Eles provou na Bíblia que tem sim, o rapaz perdeu o carro, para você poder ver verdadeiramente a importância que tem em examinar as Escrituras Sagradas e agir com prudência. Para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de Jó, com 42 capítulos, é o próximo livro a ser ministrado. Tudo para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo.
É que o abençoado na última live, em outra rede social, ele falou, eu te dou minha BMW X5 se vocês provarem que existe essa história de Senhor Jesus, o Cristo, Senhor Jesus, o Cristo, na Bíblia Sagrada. A gente provou, ou seja, ele perdeu o carro, porque ele falou que queria entregar o carro. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Isso tudo porque ele confiou na inteligência artificial, e a inteligência artificial, tudo que ela sabe, foi o homem que colocou lá dentro. Exatamente. E o homem que colocou lá dentro não examinou versículo por versículo da Bíblia Sagrada. Aí ela cometeu essa falha. Exatamente. Livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, para a meditação do rebanho bendito par, de número 4, e para o rebanho bendito ímpar, de número 3. Livro de Jó, capítulo 42, para ambos os rebanhos, para mais honra e glória do Senhor e Salvador de nossas vidas. Não se esqueçam de seguir, se inscrever, compartilhar, interagir conosco em um só Espírito, fazer a sua obra para com o nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vai falar alguma coisa, apóstolo? O que é importante é, herege ou não, tem que mostrar como está escrito. Jesus falou bem claro, aquele que é enviado por ele fala como está escrito. Não pode falar eu acho, eu penso, eu imagino. Não pode, tem que ser como está escrito. A gente que só fala o que está escrito, só isso, só. Exatamente, não acrescenta, não omite, não tira nada. E aceitamos qualquer desafio, tá bom? Como o abençoado que foi fazer o desafio da BMW X5. Vamos à oração de número 7 para ser ministrada, para mais honra e glória no Senhor Deus. E é impressionante, mais uma vez, a hipocrisia, que esse abençoado que ofereceu a sua BMW X5, se a gente provasse na Bíblia Sagrada, era um dos que chegava e falava, por que vocês não pegam esse dinheiro da denúncia, das ofertas, e vocês não dão tudo para os pobres? Não dão tudo pros pobres. Falou que estava andando de BMW X5. Aí eu pergunto pra ele deixou de fazer a obra do Senhor Deus andando na sua BMW? É uma coisa que tem que questionar, porque a gente, pelo menos, mesmo andando de BMW, Mercedes, Lamborghini, qualquer coisa, o Espírito Santo, a palavra do Senhor, o reino dos céus e a sua justiça é prioridade em nossas vidas. Nosso sacerdote apóstolo passou a socorrer uma alma, colocou a pessoa toda de suco de uva, vamos dizer assim, né, que eu não posso falar o nome aqui por causa da live, dentro do carro dele, e não tava nem aí pro estofado, novíssimo, caríssimo, de que importa se uma vida não tem valor, ou uma vida tem um valor altíssimo no caso, uma vida não tem preço. Todo aquele banco, aquele carro, um preço tinha, um preço perecível e momentâneo. Então é sempre muito importante nós verdadeiramente darmos o devido valor que uma alma tem. Tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Então é isso aí, vocês façam a sua obra que o seu Jesus vai te recompensar. Onde é que está escrito isso? Mateus 16, 24 a 27. Vou recompensar cada um de vós segundo as suas obras. A palavra do próprio Senhor Jesus. Exatamente. Tá bom? E daqui a pouco, de 1h12 até 1h24 da madrugada, eu vou interagir mais sobre essas perguntas aí que está surgindo, que é o horário que nós reservamos para interagir com todos vocês. Agora vamos à ministração da palavra do Senhor Deus e à ministração da oração. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja agora a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua igreja virtual, @igrejas benditas. E todas essas vidas ligadas conosco sejam revestidas e limpas, libertas e livres de toda depressão e opressão do mal, e revestidas pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, e cada uma porta, portal e janela, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo nome e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em nome do nosso Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Eu já falei para vocês que por 10 milhões eu vou onde você estiver. 10 milhões eu vou onde você estiver. Se eu não provar na Bíblia Sagrada para você que é só apóstolo, não tem mais outro, não tem pastor, eu te dou 120 milhões de reais. Aí é só você fazer o desafio, pronto, que a gente... Vamos comparecer, glória tá bom? ao Senhor Jesus, amém. O fundamento é apóstolo, não é pastor. Exatamente. Se eu não provar isso para qualquer um na Bíblia Sagrada, eu dou 120 milhões de reais, tá exatamente. Bom? E aí o abençoado aí, que é justamente... Faz o desafio. É justamente porque falou sobre o título de apóstolo, ele também comentou, busque uma igreja que tenha base bíblica. Então vamos lá, só o nome da igreja da qual você está, dessa aqui, só de uma, tem mais de 7 capítulos da Bíblia Sagrada,
dando base só para o nome. Sem contar cada uma coisa que a gente está usando aqui. Desde o meu brinco, da minha tiara, da cor fundo verde, da minha roupa, daquilo que a gente está ministrando, do número usado, tudo. 1000% firmado sobre a rocha, a palavra do Senhor Jesus. Exatamente. E vamos à ministração. Live de 5 a 6. Oi? Até o horário de início e fim de todas as nossas lives também, com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. E vamos à ministração do livro de Jó. Deixa eu diminuir a velocidade. Livro de Jó. São quase 30 anos de jejum todos os dias, para poder agora começar. Exatamente. Glória ao nosso Senhor Jesus. Na internet. Começar na internet há mais de um ano. Mas fazendo a obra do Senhor desde o começo. Livro de Jó, capítulo 42, do versículo 1 ao versículo 7. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: A minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Nesse capítulo 42 do livro de Jó, vemos aqui como por palavra do Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 29. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor Deus. Aqui Jó reconheceu que não conhecia. Mas a diferença grandíssima do porquê Jó errou e o porquê muitas pessoas erram hoje em dia é que Jó não tinha acesso à quantidade de conhecimento e discernimento das Escrituras sagradas da qual nós temos hoje em dia. Hoje em dia é possível você encontrar uma Bíblia no seu celular. Então, é nesse momento que a gente vê que não foi por falta de vontade de conhecer o Senhor Deus que Jó não conhecia ele apenas por ouvir, e sim era por falta de oportunidade, de material. Mas nós temos o material e nós precisamos formar a nossa oportunidade, colocando o Senhor em todas as áreas e setores de nossas vidas. E quando verdadeiramente errar, pecar, transgredir, reconhecer e se arrepender, não tentar justificar, porque o Jó, ele não justificou o seu erro, ele apenas comentou o fato dele ter errado, que serve de testemunho para que agora nós também não venhamos a errar, não venhamos a cair, para que possamos edificar-nos sobre a rocha, ouvindo e praticando as palavras e mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Por esse motivo, nós estamos afirmando: as nossas igrejas são mais eficientes do que qualquer um templo físico. Não estou falando que o templo físico não é necessário. Só estou falando e afirmando: se eu não for mais eficiente do que qualquer uma igreja física, eu pago 10 milhões de reais em dinheiro. Exatamente, para mais uma glória. Para dar o que? Tranquilidade a vocês que estão nos ouvindo. Exatamente. E eu vou responder sua pergunta daqui a pouco, abençoado. Vamos ao próximo livro a ser ministrado. Tudo está escrito nas Escrituras Sagradas. O próximo livro será um livro para a ministração de todos nós nesta madrugada. E o livro escolhido pelo nosso Senhor Deus, Provérbios 16, versículo 33, as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos. Livro de 1 Coríntios, que contém 16 capítulos, é o próximo livro que estará sendo ministrado nesta madrugada. Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, compartilhar e convidar outras vidas para receberem orações e a palavra do Senhor sendo ministrada. Livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, é uma meditação para todos nós nesta madrugada. 1 Coríntios, capítulo 6, para a nossa meditação. Escolha o seu número de 1 a 7, que daqui a pouco eu estarei sorteando 7 números para você receber um livro e um capítulo para a sua meditação. E vamos à ministração da oração de número 11. Lembrando que as orações durante as lives são numeradas, assim como no livro de Salmos, as orações também são numeradas. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas,
Senhor Jesus o Cristo. Em teu santo nome, eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nessa live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada, e que haja o poder do sangue do Senhor Jesus o Cristo, renovando, transformando e restaurando cada uma dessas vidas conectadas conosco, para que possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome do Senhor Jesus o Cristo é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. Glórias, aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você vê que nós não fazemos esboço nenhum para poder pregar a palavra de Deus. É tudo através de sorteio. O que vir, a gente temos que Exatamente. pregar. Então, eu vou te responder rapidamente. Ele perguntou, está escrito na Bíblia Igreja Bendita? Igreja somos nós, os seres humanos. Palavra do Senhor Jesus Cristo. Bendita, bendito, é uma classe de promessas. Ou seja, igreja, os seres humanos, com a promessa de ser os benditos. E uma das promessas, Mateus 25, do versículo 31 ao versículo 40. E vamos à ministração do livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo... Glória ao nosso Senhor, é tanta mensagem aqui importante. Para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos à ministração do livro de 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 7. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócios em juízo, pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo. Não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós. Terdes demandas uns com os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Nesse capítulo 6 do livro de 1 Coríntios, é muito importante para nós fazermos uma reflexão, pois aqui deixa claro que nós fomos chamados para sermos santos e para julgar, sim, as causas entre os irmãos. Deixando aqui bem claro, palavra do Senhor Jesus, João 7, versículo 24. Julgai, sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Em Mateus capítulo 7, é para você não julgar o irmão com base no que você acha, pensa ou imagina. Mas você tem que julgar, sim, as atitudes do irmão com base nas escrituras sagradas. Não é no seu livrinho religioso não, tá? Porque o Senhor Jesus não trouxe nenhuma religião. E lá no @milhaofertadim eu posso explicar mais sobre isso. Para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Então escolha aí agora... De início logo já fala que religião não vem lá do Senhor Jesus. Exatamente. Religião não existe no hebraico nem no grego, que são as duas línguas que são escritas as escrituras sagradas. Esse termo foi surgir... Esse termo existia, que é o religio, mas era usado para coisas que não tinha nada a ver com santidade. Ele passou a ser usado para poder fazer uma separação lá a partir do século 16 e 17. Então não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Isso aí é, mais uma vez, coisa da Igreja Católica. Então escolha agora o seu número de 1 a 7 para você receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Mais uma, né? Para aumentar a sua fé. Se de 1 a 7 você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48, se você escolheu o número 1. Se você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Provérbios, capítulo 12. Provérbios, capítulo 12, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3, se você escolheu
o número 7. Se de 1 a 7 você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Filemão, capítulo 1 e único. Filemão, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Lembrando que daqui a pouco estarei reservando 12 minutos para interagir com todos vocês, tirar as suas dúvidas com porquê, para quê e como. Se de 1 a 7 você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Neemias, capítulo 8. Neemias, capítulo 8, se você escolheu o número 6. Se você escolheu o número 2, livro de Jó, capítulo 42. Jó, capítulo 42, se você escolheu o número 2. E se você escolheu o número 3, livro de 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, se você escolheu o número 3. Tito, o abençoado perguntou ali, Tito, número 3. Tito, capítulo 3. Para mais honra e glória no Senhor Deus. Lembrando, perdeu as orações, as ministrações, a live fica salva em outras redes sociais com @igrejas benditas. Para mais honra e glória no Senhor Deus. Então vão deixando aí nos comentários suas perguntas com o porquê, para quê e como, sobre as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor Deus, ou sobre uma de nossas mais de 50 denúncias, em que você encontra a playlist com as mais de 50 no @mileofertadim. Para mais honra e glória no nosso Senhor Deus. Enquanto eu dou aqui o comunicado, vão deixando as perguntas, suas dúvidas nos comentários. Para mais honra e glória no nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. E também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Pois além de estarem recebendo uma palavra revelada pelo nosso Senhor Deus durante a live, vocês também recebem orações durante as lives de segunda a sexta e continuam recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. E sem contar também a todos vocês que têm a flexibilidade nos horários. No horário da manhã, em nossa outra igreja virtual, @a igreja 70 Santos, às 6h48 da manhã. Durante a tarde, na @AIG 1318 37300, no @AIG 1318 37300, acabei de falar, às 4h48 da tarde. Durante aqui a madrugada também, nossa igreja virtual, @igrejas benditas, de meia-noite e 7 até 1h24 da madrugada. Para buscar ao Senhor Deus, seja onde você estiver. Nessa rede social você encontra o link e o horário das lives na descrição do vídeo. Para mais uma glória no Senhor Deus. E também receber orações, ministrações e revelações das escrituras sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, para receber as recompensas. Examine Mateus 16, 24 a 27 e João capítulo 15. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja ela financeira ou espiritual. E elas valem que nós estamos oferecendo, não estamos pedindo nada a ninguém, estamos oferecendo desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão apresentando e praticando é a verdade. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja para o seu bairro, seu município, seu estado ou seu país, basta entrar em contato conosco através do privado de nossas redes sociais, independente dos seus recursos ou condições financeiras, e a nossa equipe vai estar retornando o contato com as informações necessárias, tirando suas dúvidas e também para mais uma glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. E lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalho e os empregos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está
determinado nas Escrituras Sagradas. Então sejam todos vocês, mais uma vez, muito Peça bem-vindos. uma igreja para onde que você está, em qualquer um lugar do Brasil, física. Amém. Mas lembrando, a virtual é muito mais importante do que qualquer uma física, porque em qualquer lugar você tem a palavra de Deus. Glória ao nosso Não é Senhor só Jesus. no tempo de 4 paredes. Exatamente, você traz a presença do Senhor para perto de você, tudo para mais uma glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E expulsa o mal que tiver na tua casa, no teu carro, no teu comércio, em algum lugar, ele vai embora. Tudo para mais uma glória ao Senhor Deus. Não se esqueçam de se inscrever, seguir para receber orações todas as madrugadas, de levar a palavra do Senhor para a sua meditação, para que possamos todos estar verdadeiramente em espírito e em verdade, estarmos juntos em um só espírito, sem tirar, sem acrescentar e sem omitir nada. E o abençoado ali que estava debatendo sobre a história do apóstolo, que ele falou que temos que combater as inverdades. Exatamente. E é justamente por isso que nós estamos aí já há mais de um ano na internet, batendo sempre nas mesmas teclas, deixando claro, afirmando que a maioria hoje em dia está mentindo, seja consciente ou inconscientemente. Mais de 90% hoje estão mentindo. Exatamente. Aí seja aqueles que são vítimas desse sistema religioso, que acreditam verdadeiramente estarem pregando a verdade, ou então aqueles mal intencionados, que a gente sabe que eles conhecem a gente conhece eles, pois a gente não se mistura com eles de forma nenhuma. E esses aí também sabem, têm consciência do que estão fazendo. E é esses que muitas das vezes vêm aqui, vão como é que é o nome? Boicotam as nossas lives, pagam milhões e milhões para a internet, simplesmente nos omitir. Mas nós perseveramos mais de um ano e continuaremos perseverando. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue. Por mais que muita carne e sangue se levante aí, se dizendo ser bípede, andar, falar, se dizendo ser ser humano, mas a mula de Balaão tem muito mais intelecto do que eles. Então é muito importante examinar com muita atenção e cuidado, porque a mula de Balaão é prudente, temia ao Senhor Deus, é o que o Senhor podia fazer, e pode fazer até hoje, né? E infelizmente não é o que nós andamos vendo na liderança hoje em dia. E é sempre muito importante examinarmos as obras e os frutos para conhecermos quem é a árvore, para que o Senhor seja sempre prioridade em nossas vidas. E aí um abençoado perguntou, vocês acreditam no anticristo? Qual seria a denominação de vocês? Então, no caso, são duas perguntas. Primeiro ponto, se nós acreditamos no anticristo, ele está escrito nas Escrituras Sagradas. A palavra do Senhor não mente, é verdade. Só que o anticristo não é esse aí que eles criaram hoje em dia, que te inventaram. O anticristo, segundo as Escrituras Sagradas, não vai vir. Ele já está no mundo desde a época dos apóstolos do Senhor Jesus, o Cristo. Primeiro ponto. Segundo ponto, eles são legiões de espíritos imundos que trabalham contra tudo aquilo que se chama mandamento. Cristo. Todos os mandamentos do Senhor Jesus Cristo, as palavras dele, a verdade dele. E é de maneira sutil, de maneira oculta. Tanto é que eles é que estão hoje em dia congregando nas igrejas. E também faz parte daqueles 3 espíritos. De Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 a 16. O espírito da besta, o espírito do dragão e o espírito do falso profeta. Porque o Senhor Jesus deixou bem claro. Lucas 16, versículo 16. A lei e os profetas foram até João. E aí ele perguntou, qual seria a denominação de vocês? Pode falar, apóstolo. Não, as 100 ovelhas. As 100 ovelhas, por quê? Porque, na verdade, nas 100 ovelhas você tem no mínimo 3 capítulos, 3 livros da Bíblia Sagrada todos os dias, exclusivamente para você, que fica entre você e o Espírito Santo. Mas ninguém, não é o que eu acho, não tem nenhum esboço sendo formado, tá bom? Glória ao nosso Senhor. E você escuta essa palavra, você ouve essa palavra aonde você quiser, dentro do seu caminhão, do teu comércio, aonde você quiser. É só se separar aquele cantinho, como o Senhor Jesus diz. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade em qualquer lugar. João 4, versículo 21 a 26, tá bom? Glória ao nosso Senhor Jesus. E aí o abençoado, ele comentou, respira e toma muita água. Porque eu fico quase sem respirar. O povo fala, respira. Mas quando eu tô falando rápido, eu tô respirando. Quando eu tô falando devagar, que eu tenho que controlar a minha respiração para que todo mundo possa entender. Aí um outro abençoado perguntou, o anticristo vai se tornar o 8º César? Não. O anticristo, ele já existe. Vamos deixar bem claro. Isso aí, na verdade, os falsos profetas que estão falando que o anticristo vai vir. Como é que ele vai falar que vai vir? Você vai lá em 1 João capítulo 2, pô, tá lá. 1 João, o anticristo estava no meio dos apóstolos, ele saiu do meio dos apóstolos. Então como é que eu vou falar uma coisa que a Bíblia afirma que já estava, eu vou falar que vai vir? Aí afirma que a Bíblia está mentindo, exatamente.
Então, quem falar isso, você vê que a pessoa já está mentindo, tá bom? Exatamente. Eu penso, ele tocou num pontinho que maravilha, que benção. Só dando um contexto aqui, porque ninguém aqui vai entender nada do porquê eu tive essa reação, porque simplesmente eu vi um vídeo recentemente de um pastor debatendo com um padre, ele falando um monte de besteira, inclusive ele falando que não precisa de obra para ser salvo, porque justamente que ele perguntou do ladrão ali, que ele perguntou da história do ladrão. Onde está o ladrão da cruz que se arrependeu? Leia João 20, 17. Já li, reli, examinei muito mais. Para mais honra e glória do Senhor Jesus. E vamos lá, gente. Não peguem um caso isolado para poder generalizar. O ladrão está... Olha, aquele ali é o cara mais sortudo do universo. O único tão sortudo quanto ele, mas que não aproveitou a oportunidade, foi o jovem rico. Esse aí, mais um que teve uma oportunidade, teve a faca e o queijo na mão, mas não usou. Porque, primeiro, aquele ladrão, ele estava ao lado do próprio filho encarnado do Deus vivo. Em segundo, ele estava ali pronto para ser eliminado, para partir daquela vida, ou seja, não tinha como ele voltar para pecar. Ele não tinha conhecimento nenhum das escrituras sagradas, nem quem dirá o Novo Testamento que nós temos hoje em dia. Aquele que muito tem, muito lhe será cobrado. Terceiro ponto. Quarto ponto, que é sempre muito importante, a gente examinar as escrituras sagradas, a palavra do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E como você mesmo falou, ele se arrependeu. Houve ali, tudo encaixou perfeitamente para que, como o Senhor Jesus se cumpriu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Para mais honra e glória ao nosso Deus. Outro detalhe, em João capítulo 15, aquele cidadão nunca viu e nunca tinha ouvido realmente a palavra do Senhor Jesus, tá bom? Quando ele ouviu pela primeira vez, ele se arrependeu e se converteu. Exatamente, para mais honra e glória ao Senhor Jesus. Aí outro abençoado que, pelo jeito, ele não chegou na hora da explicação mais cedo, que ele perguntou: o anticristo virá da Europa ou da Ásia? Mais uma vez, ele já está congregando com a maioria das igrejas hoje em dia. 1 João capítulo 2, você vai lá de cara que você vai ver lá o anticristo que já estava no meio dos apóstolos e saiu do meio dos apóstolos. Foi expelido de lá. Infelizmente, e é muito importante. E é uma legião de espíritos imundos que estão até hoje, estão habitando na maioria das igrejas. Mais de 90% das igrejas, o anticristo está lá, tá bom? Infelizmente. Mais de 90%. Tô te falando. E a abençoada perguntou qual a religião de vocês. Mais uma vez, vamos por partes. Nós não temos nenhuma religião, não ensinamos nenhuma religião e cremos no Senhor Deus como está escrito. Por quê, Milena? Porque o termo religião não existe no hebraico nem no grego. Esse termo aí não existe em nenhuma das línguas que são as escrituras da Bíblia Sagrada. Ou seja, quando você lê lá religião na Bíblia Sagrada, sua Bíblia está adulterada, porque eles traduziram de maneira errônea. Sem contar que o termo religião, que iniciou no religio, não tinha nada a ver com santidade. Esse termo aí era utilizado para se referir a emoções naturais, carnais do mundo. E muitas das vezes eram emoções ruins, como medo ou ansiedade. Cadê a parte do Senhor Deus? De onde que vem ela? E aí a partir... Esse aí é termo do Ocidente, não tem nada a ver com a palavra do Senhor Deus. É termo do Ocidente e surgiu esse termo hoje em dia, como é hoje em dia utilizado, o significado do termo religião. Hoje em dia, ele foi surgir 1500 anos depois do Senhor Jesus o Cristo. Então, como que o Senhor Jesus trouxe uma religião para o mundo, se não existe no grego, não existe no hebraico, e foi modificado o significado dela 1500 anos depois dele já ter sido crucificado, ressuscitado no terceiro dia, e tá lá na glória do céu com os anjos. E vamos lá. Por esse motivo, nós não temos nenhuma religião, porque a gente crê no Senhor Deus como está escrito na Bíblia Sagrada. E esse termo aí, religare, deixando bem claro, tem o religare, mas tem o outro que é o religere, que quer dizer simplesmente reler, ler de novo. Aí, como essa é a outra opção, que foi a primeira que surgiu, não encaixava com o propósito da Igreja Católica, que foi ela quem impôs lá no século XVI no século XV e no século XVI, século XVI e XVII, que ela que impôs, modificou o significado do termo religião para poder fazer uma separação entre o poder da igreja e o poder do Estado. Por isso que eles mudaram o significado total da palavra, que não tinha nada a ver com a palavra do Senhor Deus, as escrituras sagradas. Isso aí a inteligência artificial te ajuda. É fácil, gente. Se vocês querem provar que eu falei a verdade, vai lá, joga na rede social, pesquisa aí. Etimologia da palavra religião. Não pesquisa significado não, senão vai aparecer
essa bandeira adulterada. Pesquisa etimologia da palavra religião, que vocês vão provar aí, vai ter muito mais detalhes do que eu dei aqui pra vocês, porque o tempo é curto aqui. Muitíssima gratidão pela presença de vocês aqui. Podem continuar interagindo, E tirando seja suas discípulo dúvidas. dessa obra. E seja discípulos E dessa obra. continua nas outras igrejas. Aí o abençoado falou, já fiz isso. Ela falou, primeiro falou, sabe muito, amém, já fiz isso. E é isso que vocês têm que fazer para mais uma... Não tá aparecendo pergunta nenhuma aqui pra mim. Daqui. O abençoado aqui perguntou. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Tá Jesus. vendo aí? As próprias redes estão fazendo boicote. Exatamente. Tá vendo? E aqui ele perguntou, Mili, a maioria das pessoas que vivem em situação de rua acredita em Deus. Por que Deus não ajuda essas pessoas? Vamos lá, você mesmo usou o termo. Acredita em Deus. Primeiro ponto. E elas estão em situação de rua justamente porque as religiões hoje em dia, que dizem ser do Senhor Deus, da Bíblia Sagrada, eles também acreditam em Deus e não creem. Por esse motivo eles deixam eles lá. Exatamente, porque se eles creem no Senhor Deus, esse povo tinha que estar tendo acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, à secretaria de trabalho, emprego. Todos os dias, porque isso aí não é pra Todos os poder fazer dias, uma vez por exatamente. semana como se fosse uma peça de show. Exatamente. E é justamente o Senhor Deus deixou ali os mandamentos, os ornamentos, para que nós cuidemos uns dos outros. Nós amemos uns aos outros. Então Com tem vezes atitude. com atitudes. E tem vezes que o Senhor pode sim ir lá e intervir em alguma certa pessoa, mas o correto, verdadeiramente, é uns amarmos uns aos outros com Por atitudes. esse motivo ele disse, o meu povo perece por falta de conhecimento. Aquele ali pode estar na rua perecendo por falta de conhecimento. Não Exatamente. sabem como cobrar dos religiosos aquilo que é direito dele. Exatamente, ele comentou, Deus nos ama, porém temos que fazer a nossa parte. Exatamente. É isso aí. E aqui ele continuou também perguntando, se eles saíssem dessa situação, muitos diriam graças a Deus, mas quando eles estão nessa situação, a gente dá graças a Deus também? Então aí, mais uma vez, como eu Não. comentei aqui com vocês, em hipótese nenhuma, porque é graças ao Senhor Deus que deve ser feito a maneira correta. Mas agora, como foi mencionado na última live do Milho Ofertadinho, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Criador, na aparência. Agora, as nossas atitudes, as nossas emoções, sentimentos, o nosso comportamento, para condizir com o Senhor Deus, para ser a semelhança do Senhor, é necessário praticar como está escrito. Crer nele como está escrito. Você pede uma igreja física e para onde você está vendo esse negócio que isso vai acabar. Exatamente. Você pede uma igreja nossa física para esse município que está acontecendo essa situação. Você pode ter certeza que a gente vai chegar e isso vai acabar. Glórias ao nosso Senhor e Salvador Senhor Mas Jesus você tem que pedir lá no particular, lá, pede lá, uma igreja e diz onde é que você está. Estamos ao vivo em todas as redes sociais e eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Lembrando, estamos sempre interagindo com todos vocês durante toda a live no @mileofertadim, de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite até as 7 horas e 40 minutos. Nessa rede social, abra a descrição que você vai encontrar o link e o horário das lives, o link das igrejas virtuais, o horário das lives, na descrição da live. Sem contar também que você vai ter muitas outras informações necessárias e importantes. Nas outras redes sociais, abra o perfil, vá na aba de seguindo, tudo para a mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. A mensagem falou, eu peço força para Deus mudar meu coração e me tornar servo fiel e exclusivo ao nosso Senhor e Salvador. Senhor Peça Jesus. uma igreja nossa para ir aonde você está, em qualquer município do Brasil. Você pede que com certeza a fé vem Exatamente. pelo ouvir a palavra de Deus e Glória nós damos ao Senhor Deus. oportunidade para você poder ter atividades. E você vai poder ser algo melhor do que servo. João capítulos 14 e 15. Se fizerdes o que eu vos mando, não mais vos chamarei de servos, mas vos chamarei de amigos, porque o servo não sabe o que Seja faz o amigo do Senhor Jesus, peça uma igreja aí dessa Exatamente. para perto da sua casa, Glória ao do nosso Senhor seu Jesus. município, tá Exatamente. E o abençoado ele perguntou, então vocês frequentam igrejas físicas? Nós frequentamos qualquer templo Qualquer físico, uma. porque estamos aqui para interagir com todos, nos ajuntar a todos, até aqueles que são filhos do maligno. Porque devemos ser luz em meio às trevas, devemos ser sal, luz, trigo. E o trigo produz frutos e demonstra quem é o Senhor da sua vida com atitudes. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui. Aguardo vocês nas próximas lives, de segunda a sexta, a partir de 00:07, no @Igrejas Benditas. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. E o meu muitíssimo amém.